É a Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3º, o versículo é o 1º até o 4º. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porém, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. A carta de Paulo aos Colossenses, na verdade, a igreja de Colossos ficava em Colossos, que era uma cidade da Frígia, que atualmente é a Turquia. Ela ficava nas proximidades de Éfeso e era uma importante rota comercial. E ela ficava entre o rio Eufrates e a cidade de Éfeso. O problema dessa igreja, porque todas as cartas de Paulo são escritas e toda igreja tem um problema aparente, um problema evidente. E o problema dessa igreja que Paulo deixa na sua carta era a heresia por conta da sua arrogância, da sua superioridade. A igreja de Colossenses, ela tinha um problema porque ela era influenciada pela mistura de 3 religiões: a religião grega, a judaica e as religiões orientais. Portanto, eles tinham um tom de superioridade e por isso Paulo escreve essa carta a eles. E nos últimos capítulos dessa carta, nos capítulos 3 e 4, Paulo parte para a aplicação prática da sua doutrina. Obrigado, Gabriel. Porque nada adianta a gente falar a nossa doutrina, mas não praticá-la. De nada adianta nós dizermos que somos cristãos, mas não praticarmos as obras que condizem com a nossa realidade cristã. De nada adianta. A gente conhece muitos cristãos que afirmam ser cristãos. Estão no mundo, eles não têm vergonha de dizer que são cristãos, mas, porém, as suas obras que eles praticam não condizem com a realidade que eles aparentam estar na igreja, porque talvez eles praticam uma obra aqui na igreja, mas lá fora não praticam essas mesmas obras. Portanto, as obras que eles praticam negam a realidade cristã. E Cristo não pode permanecer em nós, no seu Espírito, e deixar que permaneçamos em pecado. No primeiro capítulo, Paulo relaciona 3 instruções que juntamente colocam a prática e a doutrina. A primeira instrução, que está contida no versículo 1, é que nós devemos buscar as coisas do alto. O versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A primeira instrução, porquanto nós participamos da ressurreição de Cristo. E devemos buscar realidades compatíveis com a vida ressurreta de Cristo. Cristo está nos céus. E tudo quanto Ele faz está envolvido nas realidades espirituais. Então, nós devemos fixar a nossa mente, nossos corações, onde Ele se encontra, no céu. Então, devemos buscar aquilo que Cristo busca. Devemos buscar, primeiramente, o amor e as boas obras. O amor é o principal mandamento. Cristo diz que devemos amar ao próximo como Ele nos amou, um amor incondicional, e devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O amor é a grande prova da nossa espiritualidade. E se origina no próprio novo nascimento. Então, quando Paulo fala isso lá em acho que 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que ele fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas nós já deixamos para trás. E agora, tudo se fez novo. Então, devemos buscar as coisas que condizem com a nossa realidade cristã. Devemos buscar o amor. Porque Paulo diz também em 1 Coríntios que permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor.
E Deus é amor. E sua natureza, a natureza de Deus, é implantada em nós por meio da participação na nova vida em Cristo. E a segunda instrução que Paulo nos deixa nessa carta está contida no versículo 2. Vamos ler juntos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai, do grego, pode ser traduzido por considerar, dispor a sua mente e ter uma disposição interior. Assim como uma bússola que aponta sempre para o norte, sempre nos dá a direção do norte, todo cristão deve ter a sua orientação voltada para o céu. Deve concentrar todos os seus atos, todas as suas atitudes para a busca eterna, a busca para o céu. E os pensamentos celestiais, e como a gente vai conseguir saber se a gente está tendo nossas atitudes apontadas para o céu, apontadas para Deus, tendo nosso caminho reto em Deus, lendo o nosso guia de fé e prática, que é a Bíblia. Somente a leitura da palavra, somente a leitura da Bíblia pode nos apontar, pode nos dizer se nossas atitudes condizem com as atitudes que Deus deseja que nós façamos, que nós temos. A nossa vida deve ser orientada pela Bíblia. Como eu disse, uma bússola aponta sempre para o norte, e os nossos caminhos devem ser retificados por Deus por meio da sua palavra. E a terceira e última instrução que Paulo nos deixa aqui nessa epístola está contida nos capítulos 3 e 4, nos versículos 3 e 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A vida eterna que se prega aqui, quando fala que sereis manifestados com Ele em glória, não é um elemento celestial que Deus concede a nós pecadores, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. A vida eterna é o próprio Jesus Cristo. Segundo 1 João 5, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, porém, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Portanto, nós estamos mortos e nós estamos vivos ao mesmo tempo. Nós estamos mortos para o pecado, porque nós já deixamos as coisas velhas para trás, nós já deixamos os pecados e nós estamos vivos para Cristo. Alguém uma vez disse que a vida é aquilo para que estamos vivos. Uma criança, ela pode se empolgar, pode ficar entusiasmada quando falamos sobre sorvete, ou sobre carros, ou sobre jogos. E um adolescente pode ficar entusiasmado quando falamos sobre namoro, ou sobre motos, ou sobre pode ficar empolgado. Mas para Paulo, como ele diz na Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo. Então, a vida de Paulo é toda voltada para Jesus Cristo. Paulo tinha entusiasmo, tinha empolgação ao falar sobre Jesus Cristo. Quantos cristãos vemos hoje em dia que talvez não tenham esse entusiasmo que Paulo tinha? Vivem uma vida que talvez esqueça completamente de Cristo e se aparte completamente da vida que Cristo desejaria que nós pratiquemos. E as pessoas, talvez, do mundo, elas têm entusiasmo de falar das coisas que praticam no mundo. Por que nós cristãos, que vivemos para Cristo, não temos essa empolgação, não temos esse entusiasmo em falar de Cristo, em falar das obras que praticamos por meio de Cristo, por meio da obra redentora de Cristo? Por que nós não temos esse entusiasmo? Todos os cristãos devem ter essa empolgação, devem viver para Cristo. Por fim, e ele diz no versículo 4, que quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está falando aqui também da esperança que nós devemos ter em nossos corações. Que nós devemos sempre manter firme a nossa fé e a nossa esperança de que Cristo vai voltar e que nós devemos sempre reviver essa esperança em nossos corações.
Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para os irmãos. E de tudo que foi lido e de tudo que foi ensinado, através da carta de Paulo aos Colossenses, nós conseguimos aprender a valiosa lição de que nossos pés devem estar aqui na terra, mas nossa mente e o nosso coração devem estar em Cristo, que está no céu. Amém. Vivamos, então, segundo a orientação e segundo a orientação e segundo os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.